Olá, professoras incríveis, eu sou a professora Isabel e eu ensino professoras a se tornarem referência na alfabetização de crianças com deficiência intelectual. E o tema de hoje são estratégias de comunicação para a criança com paralisia cerebral na sala de aula. Olha que interessante, né? Eu abordo muito pouco esse tema, mas é um tema que me agrada muito. Deixa eu fazer um ajustezinho aqui na câmera. Me agrada muito porque eu iniciei a minha profissão na área da educação especial trabalhando com adolescentes com paralisia cerebral. E hoje eu vou ensinar uma coisa que na década de 90, quando eu comecei a trabalhar na área da educação especial, eu sempre usei com os meus alunos, com os meus estudantes, né? Com paralisia cerebral. E eu vou ensinar hoje, é uma coisa inédita, eu nunca ensinei isso, não ensinei, então eu vou ensinar hoje para vocês. Nessa live nós vamos explorar algumas estratégias eficazes para criar oportunidades de comunicação na sala de aula com a criança com deficiência intelectual e que tem paralisia cerebral, né? Nós vamos discutir isso hoje. Eu quero que você entenda como a comunicação inclusiva pode transformar a experiência de aprendizagem dessas crianças com paralisia cerebral e facilitar toda a questão da mediação que você tem que fazer a partir das necessidades emocionais e cognitivas que essas crianças têm. Agora, a pergunta é: estão prontas para aprender mais sobre crianças com paralisia cerebral? Vamos colocar aí, já vamos botar aí. Não põe boa noite, não. Eu quero saber se vocês estão prontas para aprender mais sobre paralisia cerebral. Nós temos muitas crianças com paralisia cerebral matriculadas na rede regular de ensino, tanto em escolas públicas, estaduais e municipais, quanto escolas particulares. É uma demanda grande. Geralmente, essas crianças elas estão dentro do censo escolar, dentro da categoria de crianças com múltiplas deficiências, né? Ou deficiências múltiplas. Agora, uma coisa muito importante que eu já quero deixar aqui em primeiro lugar, é você entender paralisia cerebral. Aí, hoje nós vamos pegar essa categoria, né? A paralisia cerebral é muito ampla também, mas hoje eu quero pegar uma categoria específica. Criança com paralisia cerebral não verbal, certo? Não verbal. E aí eu acrescentei uma coisa, elas são inteligentes. Então nós vamos discutir isso. A criança com paralisia cerebral que não verbaliza e que tem problemas motores para andar e para se expressar, a gente fala então que essa criança tem paralisia cerebral, né? Porque são características da paralisia cerebral. São características, geralmente, conforme a área lesionada, o que acontece? Essa criança vai ter comprometimento na toda a parte motora, que inclui fala, gestos, o andar, o ficar, o sustentar o seu corpo. E como a fala também envolve músculos, então a fala também está comprometida. Essa criança, ela é não verbal ou verbaliza muito pouco, né? Agora, quando você vê uma criança assim, que está ali na cadeirinha de roda, sentadinha, não verbaliza, qual a ideia que você tem dessa criança? Que ela vai aprender alguma coisa ou que é difícil ela aprender alguma coisa? Porque a ideia que a gente tem sobre o outro define as atitudes que a gente vai ter. Entendeu? Por mais que você se esforce, se você tem uma ideia de que aquela criança nunca vai aprender, as suas atitudes elas vão envolver essa ideia. Não dá para desvincular. Agora eu vou derrubar essa ideia que talvez você tenha, que essa criança não vai aprender.
Só porque uma criança tem paralisia cerebral e não verbaliza, não significa que ela tenha deficiência intelectual. Nem sempre é assim. Nem sempre a criança com paralisia cerebral que não verbaliza tem deficiência intelectual. Nem sempre. É apenas uma porcentagem. Entenderam? Aí, assim, ó, nós temos crianças com paralisia cerebral, não verbal, né? E com deficiência intelectual também. Temos? Claro. Então, assim, ó, uma coisa é não generalizar. Todo mundo que tem paralisia cerebral tem deficiência intelectual. E não tem. Agora, mesmo que essa criança tenha dificuldades cognitivas, causadas por lesões, né, cognitivas, isso não quer dizer que ela não possa ser alfabetizada. O caminho é que vai ser outro. Então, imagina, uma criança com paralisia cerebral não verbal que tem deficiência intelectual. A deficiência intelectual é o modo como a criança interpreta o estímulo que recebe. Aí ela tem falhas nesse processo cognitivo, então ela vai ter dificuldade em entender. Mas eu falo para vocês que todas as crianças com deficiência intelectual, elas aprendem. As que são deficiente intelectual leve e moderada, elas se alfabetizam. E isso quer dizer, então, que a primeira coisa que a gente vai fazer não é ignorar o diagnóstico, não, o diagnóstico está aí, para ele definir um caminho. Agora, ele não pode ser o álibi para eu justificar que eu não posso fazer nada por essa criança. Então, eu tenho que fazer algo com essa criança, né? Porque uma criança com paralisia cerebral, ela pode nunca conseguir escrever com lápis, mas ela pode ser estimulada a ler. Muitas crianças com paralisia cerebral não verbais podem compreender perfeitamente o que você diz a elas, mas não conseguem se expressar com respostas verbais, porque não conseguem controlar os músculos orofaciais. Então, assim, fala e linguagem são duas habilidades distintas. A fala é a capacidade de produzir e articular os sons que saem da boca, enquanto a linguagem é um sistema de palavras, certo? Que expressam um significado. Então, a criança ela pode não conseguir falar a palavra cachorro, mas ela pode saber que o nome disso aqui é cachorro, e ela pode saber ler essa palavra em algum lugar e escrever daí só de forma adaptada. Entendeu? Então, isso é importante. A capacidade das crianças é surpreendente. Vamos pensar assim: as crianças com paralisia cerebral não verbais apresentam déficit nas falas, mas não necessariamente apresentam dificuldades para compreender o significado das coisas. Então, quando eu estou diante de uma criança com paralisia cerebral não verbal, eu uso uma técnica de mediação específica chamada solilóquio, que ajuda essa criança a compreender, né, o que eu quero ensinar para ela. E aí eu vou dar um exemplo, mas voltado até para a alfabetização. O menino eu quero que ele leia uma palavrinha, ele não lê, eu não entendo nada do que ele fala, o que ele diz para mim, aí fica muito complicado trabalhar com uma criança assim. Olha, mas eu quero dizer o seguinte: uma criança com paralisia cerebral não verbal, mesmo que ela tenha deficiência intelectual, nós podemos alfabetizar essa criança. Só que você tem que percorrer um caminho diferente. Então, como ela não te responde para você mediar, porque a mediação, você vai corrigindo o processo cognitivo, fazendo perguntas, dentro de um roteiro, umas perguntas planejadas, intencionais para isso. Como ela não te dá respostas, então você aplica o solilóquio.
E no caso da alfabetização, você pode aplicar da seguinte forma: a ideia é a criança entender o ponto articulatório onde aquele som é produzido, porque se ela não produz o som, ela tem que entender onde esse som é produzido. Ela tem que entender o significado e a pronúncia desse som. E isso basta para ela aprender a ler. Eu vou dar um exemplo. Eu quero trabalhar, por exemplo, a letra A. Né? Eu não vou fazer com essa criança com paralisia cerebral, que tem problemas motores, eu não vou fazer com ela atividades escritas. Eu não posso fazer com ela atividades orais, porque às vezes ela não é não verbal, não vai conseguir se expressar. Mas eu posso fazer atividades sonoras, que são atividades que essa criança vai escutar, porque ela não é surda. Porque se essa criança for surda, aí nós temos que primeiro ensinar Libras. Então, aqui eu não estou trazendo crianças surdas. Paralisia cerebral, não verbal com deficiência intelectual. Esse é o perfil. Então, como é que eu faço? Se eu quero ensinar o som do A, eu vou usar o solilóquio. O solilóquio é uma forma da gente falar o som, mas fazer a criança compreender como esse som é produzido. Então, eu, por exemplo, o som do A, eu faço o som na frente dela para ela me olhar. A. Eu faço um gesto correspondente. A. Eu mostro a articulação desse A. A. Eu dou exemplos de palavras com esse A. Amor, árvore, azul. Mas isso tudo são atividades verbais, não são atividades impressas, não são atividades para ligar palavras. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou desenvolvendo a consciência fonêmica, porque essa criança escuta as minhas palavras, escuta o som que eu falo pela minha boca. Como solilóquio, a criança vai ver detalhadamente a letra A, que essa boca fica aberta, os dentes aparecem, a língua aparece. Eu vou descrever, eu vou identificar, comparar, analisar, decodificar, codificar todos os processos, todas as operações mentais eu uso junto com o solilóquio. Então, eu descrevo detalhadamente esse som. Todas essas informações são enviadas para o cérebro, que é estimulado. E estimulado, ele vai construindo novas redes neurais. Essas redes vão compreender a articulação, a pronúncia, e o significado, árvore. Ao escutar esse som detalhado, a criança aprende a pensar. E a partir disso, então, a gente trabalha o processo de alfabetização dela, para ela aprender a ler depois os grafemas. Tem um processo aí, né? Então, o inicial é esse. Olha só o que eu quero falar para vocês. Eu já mostrei isso numa live. Quando a gente fala, olha a área do cérebro que é ativada nesse momento. É uma área bem central. A gente fala, então, é ativada essa área. Se a criança não fala, é não verbal, essa área não está mobilizada. Mas se a criança está vendo a sua boca, porque ela não é cega, então ela está vendo a sua boca, olha a área que é mobilizada no cérebro. Ela está vendo o som sendo produzido. Olha quanta área mobilizada. Aí, a criança te escuta também. Todo o detalhamento dos sons das letras. Então, a gente junta, olha só, junta. E quando você faz a mediação cognitiva,
tem mais uma etapa. Então, se a gente juntar essas 3 partes, basicamente o cérebro inteiro é mobilizado. É por isso que a gente consegue mudar a estrutura e funcionamento das crianças com paralisia cerebral. Entendeu? Esse é o processo. Isso é feito com mediação cognitiva. Tá aí. Não temos mais, será que é? Não, tá aí, né? Como é que a gente ensina as crianças com paralisia cerebral não verbal? Com as estratégias certas. Muitas crianças com paralisia cerebral não verbais podem aprender a se comunicar de forma eficaz e se alfabetizarem na idade certa. Quando você ensina uma criança com paralisia cerebral a ler, não leve em conta se ela verbaliza ou não. O que você tem que levar em conta é a forma dela se expressar ou expressar o que você está ensinando para ela. Se eu coloco vários articulemas na minha frente e pergunto para a criança qual o A de árvore, e ela aponta para o A, ela acertou. Se eu coloco um agrupamento de articulemas que vão escrever a palavra amor, por exemplo, eu peço para ela ler esses articulemas. Ela leu, eu digo, agora aponta uma imagem que corresponde ao amor. Ela aponta para um coração vermelho, tá certo? Então, essa criança pode ser alfabetizada. Ela pode ser alfabetizada usando quadros de comunicação, né? Que geralmente tem quadrinhos de comunicação, onde ela vai pedindo coisa, sinalizadores de voz, dispositivos de comunicação com um botão, gestos, linguagem de sinais, com flashcards, imagens, símbolos, movimentos oculares. Eu tinha uma aluna com paralisia cerebral, adolescente, com síndrome de West, deficiência intelectual, e eu estava alfabetizando ela, e ela já sabia todos os sons das letras do alfabeto. E ela não apontava muita coisa, não. Ela só olhava. Ela olhava na direção. E aí ia pegando e ia formando as coisas. Claro! Então, o que vocês têm que fazer, vocês que trabalham com crianças com paralisia cerebral, é aplicar o método fônico mediado e alfabetizar o maior número de crianças possível, o quanto antes. Agora, eu quero ensinar para vocês uma estratégia que é inédita, né, nas lives que eu faço. É uma técnica que não é o solilóquio, mas é uma técnica que envolve o ensino colaborativo. Então, o ensino colaborativo, ele é bem amplo, certo? É usado muito para dar conta da inclusão. E dentro desse ensino colaborativo tem uma técnica chamada a regra das 7 ações. As regras das 7 ações, escrevam isso. Que são 7 atitudes que você tem que ter se você tem uma criança com paralisia cerebral dentro da sua sala de aula. Para você que deseja ampliar a comunicação com essa criança. Agora, se você está muito bem, criança com paralisia cerebral está lá quietinha, não verbaliza, não incomoda, não faz atividade mesmo, igual aos outros, não acompanha a turma, e você se sente satisfeita com isso, beleza. É uma pena, mas você é que está querendo isso. Então, beleza. Agora, se você está comprometido em fazer algo por essa criança, aí você tem que aplicar a regra das 7 ações, que são essas ações aqui, ó. Então, as minhas alunas, quando elas dizem para mim, eu estou trabalhando com a criança com paralisia cerebral, não verbal, aí eu entrego as 7 ações. Então, é 1, 2, depois vem para cá 3, 4, 5, 6, 7. Eu vou explicar cada uma dessas ações agora. Essas ações, elas servem para a gente desenvolver a linguagem, a comunicação dessa criança. Seja uma linguagem verbal, uma linguagem gestual, uma linguagem de expressão facial, não importa. Nós temos que dar a oportunidade dessa criança externalizar o que ela sente, o que ela entendeu. Então, é para isso.
Tá? Anotaram aí a regra das 7 ações? Porque a nossa tendência é mesmo aquela, né? De a criança quietinha, deixá-la mais isolada, leva na hora do lanche, dá comida na boca, e depois traz para a sala, ela não incomoda, mais passiva, mais isolada, ok. Então, agora nós vamos colocar em prática a regra das 7 ações. Primeira regra, olhar. Você tem que olhar para essa criança quando está explicando algo. Ela não é um adereço na sua sala de aula. Ela tem que saber que você sabe que ela existe. Então, você vai olhar para ela assim como você olha para todos os outros, você vai olhar para ela. Sabe quando a professora olha para a gente? A professora está olhando para mim, né? Então, essa sensação que essa criança tem que ter. Ela não pode ficar lá isolada. Essa é a primeira regra, você tem que olhar para a sua criança. E nesse olhar você vai ver não as dificuldades, não o prejuízo motor, mas você vai olhar para ela como uma potencialidade, que você vai descobrir o que ela tem de melhor e você vai valorizar. Primeira regra, olhar. Segunda regra, você tem que falar o nome dessa criança na sala de aula. Entendeu? Você tem que dizer: "Joana, você entendeu o que a prof falou?" Mesmo que ela não verbalize, ela tem que compreender que a comunicação existe. E ela não é surda, lembra? Nesse caso. Então, a a mensagem: "Joana", só tem ela. É para ela. O cérebro capta essa pergunta que a professora fez. É um estímulo sonoro que está entrando. Então a professora está perguntando para ela: "Joana, entendeu? Você já tirou o seu caderno? Já está com o caderno aberto?" Mesmo que ela não tire, que seja a professora, a segunda professora que está tirando o caderno dela. Entendeu? Então, você olha para essa criança e você fala o nome dela na sala de aula. Ainda que junto com o falar, você pode se aproximar dessa criança, olhar nos olhos dela, não de longe, né? Outro é olhar de longe. Olhar nos olhos dela, se dirigir a ela, interagir com ela, não de cima. Senta numa cadeira, olha para ela. Você entendeu? Você está fazendo? Olha como está legal a sua tarefa. Dê comentários, fale com essa criança, tá? Então, primeira regra, olhar. Segunda regra, falar com essa criança, interagir, né? Terceira regra, oferecer. Ofereça escolhas para ela. Porque o que que acontece? Gente, é uma loucura. Eu já vi isso, né? Fui professora de estágio durante vários anos. Então, eu ficava na sala de aula observando tudo que está acontecendo. As professoras, para a criança com paralisia cerebral, elas chegam e dizem assim: ó, essa atividade aqui é para você. Aí falo com a segunda professora e diz: ó, ela tem que fazer, ó. Aí ela pode ligar, ela pode pintar. Fala como se ela não tivesse ali. E não dá escolhas para essa criança. Não, você tem que dar escolhas a ela. Você vai dizer: eu trouxe 2 atividades adaptadas para você. Qual que você quer fazer primeiro? Mostra para a prof, qual que você quer fazer primeiro? Olha para a atividade que você quer fazer primeiro. E se ela olhar para uma, é aquela. Oba, você escolheu, que maravilha, vamos começar por essa. Então, olha o que você tem que fazer. Explique para ela e não para a segunda professora. A segunda professora vai escutar o que a criança tem que fazer. Beleza? Dê escolhas a ela. Quarta regra, falar, tá? Fale sobre o que essa criança está fazendo. Então, assim, chegou lá perto do caderno da criança, da atividade, você vai dizer: olha que legal que você está fazendo. Não é que vocês estão fazendo, é a criança que está fazendo, não é ela é a segunda professora.
Olha que legal que você está fazendo. Muito bem. Olha, gostei do capricho. Foi você que escolheu colar aqui nesse lugar? Foi você? Gente, tá vendo? A comunicação, a sua comunicação com a criança é o modelo que ela precisa para gerar a necessidade de compreender e de verbalizar. Então, você tem que falar com essa criança sobre o que ela está fazendo. Quinta regra: compartilhar. Todos os dias tem que juntar algum coleguinha da sala. Vamos pensar que você tem 30 crianças na sala. Não, 30, vamos reduzir. 20 crianças na sala. Ah, mas eu tenho 30. Então, vamos pegar o exemplo de 20. Você tem 20 crianças na sala e nós temos mais, basicamente, por mês, 22 dias letivos. Então, a cada dia da semana, um amigo vai ficar junto com essa criança, sentado do lado, para eles compartilharem as suas experiências de fazer as atividades, compartilharem as suas produções. Imagina ela numa cadeirinha de roda, o amigo sentado numa cadeirinha também na mesma altura, os dois conversando, os dois trocando, os dois escolhendo lápis, qual é que vai usar, qual é que não vai usar. Esse compartilhamento é fundamental, tá? Sexta regra: incentivar. Incentivar essa criança a participar de qualquer atividade. Seja uma atividade que eu pensei, não, é impossível ele participar, não dá. Nós vamos brincar de pular corda. Ele não mexe com o braço, não dá para fazer. Ele não fala, ele não. Então, assim, pense em como adaptar essa atividade do pular corda. Você vai chegar perto da criança, que ela tem uma cadeira de roda, você vai dizer: olha, aqui, como você não sabe colocar a sua mão, eu vou colocar aqui uma estaca, um ferro, amarrar alguma coisa aqui na sua cadeira para ficar bem alta, e aí a gente vai pular a corda. Então, assim, a criança está ali participando, entendeu? Ou vai dizer para ela: olha, você vai escolher qual amigo vai pular corda primeiro. Ela está participando. Agora, o que não pode, ela ficar isolada, todo mundo brincando e ela isolada, todo mundo participando de um teatro e ela não tem o seu espaço. Eu recebi um vídeo da Iris, que é minha aluna, a sobrinha dela tem paralisia cerebral. A professora de dança fez uma apresentação num teatro de um balé com ela, e não era de cadeira de roda, era em pezinha. A professora ficou sentada e pegou ela na frente do corpo, como se fosse uma extensão, e alongava o bracinho para o lado, alongava o bracinho para o outro, e fazia com a perna. Ela imitava a professora, paralisia cerebral, não conseguia ficar em pé sozinha, mas participou? Participou. Foi adaptado? Claro, mas foi aplaudida de pé. E quando as pessoas aplaudem de pé, essa menina abriu um sorriso, ó, orelha a orelha. Então, ela estava entendendo perfeitamente o que ela estava vivenciando. E a sétima regra é obter ajuda. Ensinar a todas as crianças que a criança com paralisia cerebral pode estar precisando de ajuda e ela não consegue se expressar. Então, as crianças têm que entender. Olha, quando a amiguinha estiver muito tensa com os braços, pode ser que ela esteja com dor. Então, você chama a prof. Quando você vê que a amiguinha está escorregando da cadeira, ela não pode cair, porque ela tem o ossinho fraco. Então, você me chama para a gente fazer um ajuste. Se você vê que a sua amiga está ficando muito eufórica e está babando muito, tem um lencinho
no bolso dela, e você pode enxugar a baba e depois ir lá no banheiro, lavar a sua mão, passa um álcool. É isso, gente. A criança pode precisar de ajuda, e nem sempre você vai estar do lado dessa criança. Mas os amiguinhos têm que aprender a fazer isso também. Então, essas, né, são atitudes, ações fundamentais se você trabalha com a criança com paralisia cerebral. Então, a regra das 7 ações são essas: o olhar, o seu olhar com a criança, você falar com a criança, você oferecer escolhas para essa criança, você falar sobre o que ela está fazendo, compartilhar com seus amigos a possibilidade de ficar junto, incentivar a participação em qualquer atividade, ensinar para todo mundo que ela pode precisar de ajuda. Esse é um procedimento geral para quem tem crianças com paralisia cerebral na sua sala de aula. Vocês não vão esquecer nunca mais, se vocês anotaram, a regra das 7 ações. Certo? Então, é fundamental isso. É como se eu tivesse um esqueminha. Eu sempre falo assim, ó, para quem já está descolada de trabalhar com crianças com paralisia cerebral, beleza. Agora, para você que não sabe nem por onde começar, a regra das 7 ações. Né? Porque você tem que saber essas coisas. A sua criança não está dentro da sala de aula como um adereço, como alguém que está ali só para se socializar. A socialização só vai ocorrer se você aplicar a regra das 7 ações. Né? Que daí as outras crianças vão perceber que você olha para a criança com paralisia cerebral, olha, você fala o nome dessa criança, você oferece para a criança atividades, escolhas, você fala sobre o que ela está fazendo, você compartilha com os colegas as coisas, né? Incentiva, a criança está sempre envolvida em tudo que você faz, e você ainda explica para as outras crianças o que ela precisa. Isso é inclusão. É aí que vai acontecer aquilo que é, para mim, mais sagrado na escola, que são as amizades. Sabe por quê? Porque quando a criança não sabe o que o amiguinho tem, ele pode ter medo de se aproximar. Agora, se o convívio entre eles é algo saudável porque aplica a regra das 7 ações, tudo vai fluir de forma natural o convívio com uma criança com paralisia cerebral. Aí, se as crianças estão bem incluídas, a inclusão está acontecendo, essa criança tem muitas interações com os amigos, com você, a gente preparou o terreno para alfabetizá-la. Hoje, eu falei 2 coisas para vocês, que essas crianças elas podem ser alfabetizadas e as outras crianças têm que aprender que ela existe. Ela existe. E ela pode ser amiga de qualquer uma outra. Entendeu? Tem um filme maravilhoso, é um filme antigo, não acho que não tem na Netflix, as coisas modernas não tem, mas tem no YouTube. Gabi, uma história verdadeira. É de uma moça com paralisia cerebral. É um bebê, né? Depois virou uma moça com paralisia cerebral. Então, conta a história dela todinha. Muito belo esse filme. Gabi, uma história verdadeira. Nós temos um olhar muito preconceituoso. Quando a gente olha um defeito, né? A gente já pensa, coitado. A gente já pensa, ai, não vai se alfabetizar, não vai fazer isso, não vai fazer aquilo. Olha, eles podem fazer muitas coisas, mesmo tendo a paralisia cerebral. E tendo deficiência intelectual, a gente corrige as funções cognitivas.
Ah, mas é muito difícil. Você que está dizendo. Você que está pensando. Eu não penso nisso. Sabe o que eu penso? Em estratégias de como eu conseguir alfabetizar aquela criança. Por mais comprometida que ela se apresente para mim. Eu quero ver. Eu quero ver qual é. Porque a neurociência, ela fala que a estrutura cognitiva pode ser melhorada, pode ser corrigida. Então, vamos corrigir, não é mesmo? Com mediação, com solilóquio, com atitudes inclusivas. É isso. Então, olha só, o nome da nossa live, o título da nosso encontro de hoje né, estratégias de comunicação para a criança com paralisia cerebral na sala de aula. Então, que estratégias são essas? Primeiro, o solilóquio, onde você vai narrar tudo o que quer ensinar para essa criança, descrever e aplicar a regra das 7 ações. Agora, uma coisa que eu quero perguntar também para vocês. Quem tem aí crianças com paralisia cerebral? Quem trabalha? Sou apaixonada por eles. Sou apaixonada, apaixonada. Essa é a verdade. Né? E eu quero contar uma história para vocês. Em 92, eu já estava envolvida num projeto, eu não tinha feito ainda formação fora do país, né? Formação completa do professor Forst. Mas eu já estava envolvida com a mediação cognitiva. E aí eu fui trabalhar com uma menina que tinha 11 anos. Até 11 anos, ela viveu numa cama, porque ela tinha paralisia cerebral, ela viveu na cama, se alimentava por sonda, não desenvolveu os dentes, porque ela não comia, não mastigava, ela só tinha um dente, um dentão para fora. O lábio tinha atrofiado de tanto ela ficar deitada de barriga para cima, o lábio, que é músculo, né, atrofiou e a gengiva veio para fora. Era um bichinho. Não andava, não falava, nada. E foi essa menina que tinha um diagnóstico de deficiência intelectual severa, síndrome de West, a gente chamava, brincava, né? PCzão, aquele PC completo. Tinha que trocar, tinha que dar comida na boca, tinha que limpar a baba, tinha que escovar dente, tinha que trocar, tudo. É assim, um PCzão. E aí, durante um ano, eu ensinei para ela todos os sons das letras do nosso alfabeto. Ela identificou a grafia correspondente de cada um. Ela não conseguiu verbalizar, foi um ano. E eu dizia para ela, eu preciso que você aprenda os sons das letras, porque o seu pai é rico e vai comprar um computador para você que fala, mas você precisa saber os sons e as letras correspondentes. E outra desafio que eu dei para ela, quando a sua boca fechar, né, porque não dava, é músculo, atrofiou. Quando a sua boca fechar, igual a minha, eu vou passar batom em você. E foi isso que aconteceu. Nós conseguimos, em um ano, alcançar essas 2 estratégias, essas 2 metas, né? 2 metas, 2 desafios. Quando eu coloquei ela na frente do espelhão e disse: "Olha, hoje a sua boca está muito bonita, ela está fechada, então eu vou passar batom em você". Eu passei um batom bem vermelho, né. Ela abriu um sorrisão, então ela estava entendendo tudo que eu estava falando, gente. E ela ficou 11 anos numa cama. O quarto dela era maravilhoso, o quarto de princesa. A mãe psicóloga, mas não acreditava no potencial da filha. Depois de um ano, essa criança veio a falecer, né. Então eu não consegui dar continuidade ao meu projeto que eu estava aplicando com os meus 3 alunos. Eu fiquei tão abalada psicologicamente com o falecimento da minha aluna, que eu resolvi sair da instituição que eu trabalhava, que era uma APAE. Eu resolvi sair, porque eu não aguentava
a ausência dela. Eu não aguentava, ir trabalhar e saber que ela não estava lá, entendeu? Então eu acabei saindo e fui trabalhar em outro lugar, né, porque foi muito muito doloroso para mim saber isso, muito doloroso. E a história foi mais ou menos assim, ó, eu estava em casa, eu ia para a instituição de ônibus, para ajudar o ônibus da APAE, eu ia com o ônibus da APAE, que aqui a nossa APAE aqui, na verdade a nossa, eu trabalhei numa APAE, aqui ao meu redor tem umas 4 ou 5 APAEs. Então, nessa que eu trabalhava, ela tinha um ônibus, mas ele era bem grande, tinha que ter vários ajudantes, né? Então eu já economizava no ônibus, já ia com o ônibus da APAE. Eu saía de casa às 6 horas da manhã para chegar lá às 8, porque ia buscando as crianças, tudo, o percurso era maior. Então, antes de eu sair de casa, a mãe dessa criança me ligou e disse: olha, se você quer ver a Gabi viva, você tem que vir aqui no hospital, porque ela está muito mal, o médico deu horas. Então eu pensei: não, mas eu tenho meus alunos do ônibus, eu vou fazer o seguinte, eu vou no ônibus, quando chegar na APAE, eu vou fazer o seguinte, eu vou chegar lá e vou dizer: olha, eu preciso ir lá ver a Gabi. Aí eu vou pegar o ônibus, que o hospital ficava perto, eu vou a pé, sei lá, vou fazer dar um jeito. Pegar um táxi. Quando eu cheguei na APAE, eu fui na secretaria da APAE e falei assim: ó, eu preciso ver a Gabi. Daí a diretora falou assim para mim: tá bom, nós vamos todas. Nós vamos todos no velório. Quer dizer, no percurso de 2 horas, ela veio a falecer. E eu não consegui ver ela vivinha, entendeu? Isso para mim foi um choque. Foi um choque. Então eu ia para a APAE, eu só chorava. Eu não conseguia trabalhar. E aí foi por isso que eu acabei saindo da instituição. Né? Porque essa menina, ela tinha me ensinado muita coisa. Ela tinha me ensinado a ver ela com um olhar luxuoso. O que é ter um olhar luxuoso sobre o outro? É ver as potencialidades em alguém que aparentemente estava muito prejudicada. Então, ela mostrou para mim e desenvolveu em mim um olhar luxuoso. Entendeu? E talvez foi até bom, né? Hoje eu penso, naquela época, em 92, eu era ainda muito imatura, né? Sei lá, 20 anos, alguma coisa assim. Não, eu tinha 19 anos, acho. Não, 20 anos. 21 anos. Então, hoje eu já, com a cabeça que eu tenho hoje, seria tudo diferente. Mas naquela época eu me senti muito. Né? Então, assim, olhar para o teu aluno e ver nele potencialidades, era isso que eu queria. Era isso que eu queria. Ver potencialidades no meu aluno. Certo? Espero que vocês tenham gostado. E é por isso, pela Gabi, por todas as Gabrielas, né? Por todas as Marias, por todos os Joões que estão aí e que têm paralisia cerebral, que têm deficiência intelectual, que não verbalizam, é por eles que eu estou aqui todos os dias, para ensinar para vocês que vale a pena apostar naquela criança que está muito prejudicada. A gente consegue mudar a trajetória da vida dela. Por isso que eu tenho pressa. Eu tenho pressa de ensinar tudo para vocês. Porque quanto mais tempo vocês demorarem para aprender, certo? Mais tempo essa criança também vai demorar para aprender. Agora, se vocês aprenderem rápido, você consegue libertar a inteligência aprisionada de uma criança. Porque a inteligência, numa criança com paralisia cerebral, com deficiência intelectual, não verbal, a inteligência dela está ali aprisionada. E o que eu ensino vocês a fazerem é libertar a inteligência aprisionada dessas crianças. Espero que vocês tenham gostado do nosso encontro de hoje. Um beijo grande para todas vocês e todos vocês que estão aqui. Gratidão por estarem aqui comigo. Um beijo, gente, e até mais.